E agora eu vou mostrar para você o primeiro indicador que eu uso para compor o meu setup. E esse indicador é a média móvel. Média móvel ficou muito conhecida durante a pandemia. Todos os dias a gente ouvia na televisão que a média dos casos da Covid aumentaram ou diminuíram conforme a média. Mas se você voltar no passado, você vai lembrar que na escola, para você poder passar de ano, você tinha que estar dentro da média. O cálculo é praticamente o mesmo cálculo que era feito para medir o seu desempenho acadêmico. Esse cálculo era feito somando as suas notas e dividindo pelo tanto de provas que você havia feito. É um cálculo relativamente simples de se fazer, mas existem médias que exigem um nível de cálculo um pouco maior. Quando se fala de médias exponenciais, médias ponderadas, esses cálculos são um pouquinho mais chato de ser feito. Para quem gosta de matemática, isso deve ser uma maravilha. Mas se você for como eu, não se preocupe em como é feito o cálculo e entenda como a gente usa a média móvel para tirar vantagem em nossas operações como trader. Então bora entender como a gente usa a média móvel. Sinceramente, você nunca vai precisar fazer esse cálculo na sua vida se você não quiser. É simples assim. E antes de eu começar a explicar, você já sabe. Se você não baixou ainda seu e-book, baixa seu e-book agora para poder acompanhar essa aula, porque no e-book tem mais explicação teórica do que eu vou falar agora. Dado o recado, bora para a aula. Média móvel é um indicador de tendência. O termo todo mundo usa, então tá correto. Ele mostra a direção para onde o preço está indo. Ele ajuda a gente a identificar visualmente para qual direção o mercado está indo naquele momento. E também ajuda a gente a saber se o preço está fora da média ou dentro da média. Igual o aluno que é acima da média, que tira notas altas, e o aluno que está abaixo da média, que tira as notas baixas. Esse indicador ajuda a gente a saber se o preço está joinha ou se o preço está muito longe do que já foi negociado no passado. Média móvel é um indicador que muitos outros traders pelo mundo inteiro usam. E no mercado, muita gente vendo a mesma coisa, quer dizer que quando aquela coisa acontecer, a probabilidade de eu estar entrando num trade onde outras pessoas estão entrando vendo o mesmo que eu estou vendo é muito grande. Então, para mim, tem lógica agregar este indicador na forma como eu interpreto o mercado. E como eu disse, são vários cálculos feitos para chegar em uma média. Mas o que diferencia uma média de outra média na prática, aqui na frente do gráfico, é a distância que ela tem dos candles. Cada cálculo de média cria um padrão visual. Esses padrões podem estar mais próximo ao candle ou um pouco mais afastado do candle. Então não tem como eu dizer que a aritmética é melhor do que a exponencial ou é melhor do que a ponderada. Essa decisão de qual média usar, na verdade, vai de pessoa para pessoa. E também a forma como ele interpreta as médias móveis. Nessa imagem, eu coloquei 3 médias. A laranja, uma média aritmética ou simples. A roxinha aqui, ó, eu coloquei uma exponencial. E a azul, eu coloquei a média ponderada. Todas elas são de 21 períodos. E o que são 21 períodos? Lembra que eu falei que para você passar de ano era somado a quantidade de provas que você fez? Se você fez uma prova por mês, provavelmente 10 provas. E aí vai ser feito o cálculo em cima das 10 provas. Vamos levar essa comparação para os candles. Cada candle aqui é uma prova. Então, para eu ter 21, eu preciso contar 21 candles daqui para trás. A soma é feita de 21 candles para trás. E por isso que as médias móveis são atrasadas. Mas isso não impede de existir padrões que se repetem de tempos em tempos. Mas como o gráfico já existe há um tempão, muita gente já conseguiu identificar padrões que as médias fazem. Então o que a gente precisa fazer?
a gente precisa entender algum padrão que já foi descoberto. E isso daí se chama o quê? Setup. E setups de média móvel funcionam? Claro que funciona. Como eu já disse, tudo no mercado funciona. Depende de quem está fazendo. Tem gente que opera através do cruzamento da média móvel. Vou mostrar aqui um exemplo esdrúxulo, porque precisa de mais de um tipo de média. Nesse caso aqui, eu tenho 3 médias de 21 períodos. Por exemplo, aqui, ó, ela vem e ela cruza. Você está vendo que houve um cruzamento? Essa média laranja estava por baixo e de repente ela veio por cima. Ela cruzou aqui. Se esse padrão se repete mais de uma vez, a probabilidade de ele se repetir quando você fizer pode ser muito grande. Então tem gente que usa só o cruzamento de média. E essa pessoa ganha dinheiro no mercado financeiro também. Não é porque o outro trader diz que não pode que ninguém ganha. São muitos milhões de seres humanos operando. Você acha que não tem gente operando de repente só com essas 3 médias que eu acabei de colocar aí? E não coloquei para fazer setup, eu coloquei só para dar exemplo. Mas não poderia ter um ser humano operando 3 médias de 21 desse mesmo jeito como eu coloquei aí? Há uma chance, não há? Agora você viu a diferença entre uma aritmética, uma exponencial e uma ponderada. O que diferencia é só a distância que a média vai ficar do preço. Por isso, não existe uma melhor do que a outra. Vai da interpretação do operador. E agora eu vou te mostrar como é simples interpretar as médias móveis. Dentro de um gráfico, quando você vê médias dentro dos gráficos assim, andando sem direção, que é sem tendência, que as médias estão tudo emboladas uma em cima da outra, não há leitura, não tem como você interpretar isso. As médias nessa situação não servem para nada. É simples assim. Elas não servem para nada quando elas estão dentro do preço desse jeito. Para se operar no mercado quando ele está desse jeito, há necessidade de outras informações fora as médias móveis, que ali já não servem para porra nenhuma. A média, ela é um indicador de tendência. Ela indica para que lado está indo. Médias por cima, o preço está descendo e a média está por cima. O preço, quando eu falo preço, eu estou me referindo ao desenho que os candles fazem. Eu não quero que você se preocupe com a régua de preço aqui do lado. Então toda vez que eu falar o preço, é o desenho. Se o desenho do candle está por baixo da média, dessa forma como está ali no gráfico, é tendência de baixa. E recordando a aula de suportes e resistências, olha aí, em cima o teto é a resistência, embaixo é o suporte. Outra forma de se encontrar suportes e resistências é a média. Se o preço está aqui embaixo, o candle está aqui embaixo, e em cima dele é o quê? A resistência, é o teto. E a mesma historinha do sapo que pulava, ele vai fazer a mesma coisa com a média. Ele vai descer, ele vai testar a média, ele vai descer para pegar impulso, ele rompe a média e a média se torna o que para ele nesse momento agora? O piso, o suporte. Médias por cima, tendência de baixo. Presta atenção no que está fazendo o desenho das médias. Aqui as médias cruzam. E olha o que eu havia falado. Tem gente que opera através de cruzamento de médias. E eu tô te falando isso não é porque eu vi, é porque uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei era isso daqui. Eram algumas médias que eu nem lembro quais eram, mas o cara passou um setup que era infalível. Para ele, eu não me adaptei naquilo. Era simplesmente quando a média cruza, você entra. Eu não tinha outras informações para tomar decisão. Eu não sabia interpretar o mercado direito. Eu achava que era só isso mesmo. Ver a média cruzar e eu entrava. Funciona? Funciona. Mas para mim não funcionou direito. Eu perdi mais dinheiro desse jeito do que ganhei. Porém, pro cara, ele ganhava dinheiro desse jeito. Então, parando de viajar, olha aqui, ó. A média cruzou aqui, foi para cima. Essa média azul, por exemplo, aqui, ó, estava por cima o tempo todo, ó, por cima do preço, servindo como uma resistência.
Aqui embaixo ela cruzou e ela começou a ir para cima da laranja. Aqui a laranja está em cima e aqui a laranja está embaixo. Essa azul passou para cima das outras médias e está subindo. E os candles estão fazendo o quê? A mesma história do sapo. Ele desceu, ele testou a resistência, ele pegou impulso, ele quebrou a resistência, ele caiu e virou suporte, ele tomou um tobinho e subiu e transformou a resistência em suporte. E a média, além de ser o suporte dele neste momento, está dizendo para ele: vamos subir que está todo mundo subindo. Média móvel, a interpretação dela é simples. Na minha opinião, a gente não deveria usar somente a média móvel para tomar decisão. E na forma como eu opero, a média móvel serve como um auxiliar para eu tomar as minhas decisões. E ela ajuda a gente pra caramba. Então agora vamos ver como a gente coloca isso no nosso gráfico no Profit. Agora, com o gráfico aberto, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em cima e mudar para o modo de simulação. Você está aprendendo. Ganhar dinheiro é consequência de entender o que eu estou te falando. Aqui no Profit, para a gente colocar um indicador, você vai clicar com o botão direito no mouse, inserir indicador. Ou você pode vir aqui pelos menus, você vai em exibir indicadores, mesmo caminho. Então vamos pelo caminho mais fácil, pô. Clica com o botão direito na tela, aparece esse trem aqui para você, vem aqui e coloca inserir indicadores. Pronto. Como eu disse, média móvel é um indicador que é bastante usado por vários traders. E a prova disso aí é que já está aqui no atalho, ó. Você pode clicar direto aqui, ó, média móvel. Mas se você quiser procurar, clica aqui, ó, nesse quadradinho aqui em cima, buscar, escreve média. Pronto, vai aparecer aqui embaixo, média móvel. Mas vai no atalho, média móvel. Clica. Eu vou colocar 3 médias. Vou colocar uma de 9, inserir, ó, já apareceu aqui, quer dizer que vai aparecer no meu gráfico. Não é nessa parte, é na parte de cima aqui, ó, inserir. Lembra que eu falei que as médias, elas são cálculos matemáticos contados dos candles para trás? 9 é menos do que 21. Então 9 vai ficar mais perto dos candles. É uma média rápida. Não é uma média que vai te indicar a tendência. A média de 9, por exemplo, é usada para tomar decisão para entrada ou saída de um trade. Vamos diferenciar a cor dela. Vou clicar 2 vezes aqui, vai aparecer esse trem aqui e eu vou colocar para mim exponencial. Vou aplicar aqui, ó, eu quero mudar a cor dela. Tô com preguiça de ir por lá, vou por aqui, ó. Vou colocar roxo. Pronto. A de 9 é roxo. Vou colocar mais uma média. Cliquei com o botão direito, inserir indicador, média móvel, inserir. Agora eu vou colocar 21. Pronto. A 21 eu vou colocar azul. 2 médias. Vamos fazer uma observância aqui, ó. O que você acha que essa média está me dizendo? Tá indo para cima. Uma média de 21 já ajuda eu a identificar que tá tendo uma tendência de alta. Vamos procurar uma tendência de baixa aqui pra gente ver. Pronto, achei, ó. Observe. Médias por cima, tendência de baixo. Médias por baixo, tendência de alta. Já me indicou a direção. Agora vamos observar o tal do deslocamento do preço. O tal do preço justo. Nem sei se é esse termo que as pessoas usam no mercado, mas eu quero que se for. Observa. O preço estava aqui embaixo, subiu, 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 subiu e pegou uma distância da média de 21. Não pegou? Ele subiu, 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 estava longe da média, de repente ele veio buscar a média. Aí ele sobe e vai buscar a média. Por quê? Para o preço ficar próximo à média daqueles 21 períodos. Tudo bem, a média de 21 também é uma média curta. Vamos colocar de 72 para a gente ver o que acontece. Pronto, um laranjão lá. Ó. Vamos colocar o gráfico para frente e vamos observar ele como um todo. Observa como ela está um pouco mais longe, mas mesmo assim, você percebe que o preço sempre tenta buscar as médias. Quando ele ultrapassa uma média, ele vai buscar a outra. Vamos colocar mais uma aqui, só para a gente terminar essa aula. Vou colocar de 200 períodos.
Agora de 200 períodos mostram uma tendência de longo prazo, porque são a soma de 72 candles para poder chegar nessa média, essa verdinha aqui de baixo. Então as médias longas, elas realmente mostram uma tendência a longo prazo. Eles mostram uma tendência forte. Mas mesmo assim, o preço tenta uma hora ou outra se aproximar de uma média. E quando ele rompe essa média, ele busca outra média. E quando rompe essa média, ele busca outra média. Isso também é uma estratégia. Isso também é um setup. Não é o que eu uso. Então existem N formas de se interpretar médias móveis. Mas o que você precisa saber neste exato momento do seu treinamento é que média móvel, ela indica a tendência que o mercado está tendo naquele período. As médias móveis nos ajudam a entender se o preço está muito afastado do preço comercializado ou se ela está indicando que o preço está justo para você fazer a sua compra ou a sua venda. E é só isso que você precisa saber por enquanto, meu jovem aprendiz. Porque nós vamos aprender como usar as médias dentro do meu setup quando nós entrarmos nas setups. E eu uso todos os setups ao mesmo tempo. E você vai compreender como é muito mais simples do jeito que eu vou te ensinar do que se você pegar só uma setup, um padrãozinho ou de cruzamento de média ou qualquer outra coisa que seja, do jeito que a gente está aprendendo separado, peça por peça. No final você vai ver como que vai ser muito mais simples você interpretar qualquer gráfico de qualquer ativo. E agora é a sua vez, Padawan. Pega o e-book que você deve tê-lo na mão agora e introduza no seu gráfico todas as médias que estão no e-book. A forma como colocá-las eu acabei de explicar. Isso aqui é uma peça do quebra-cabeça, que quando a gente montá-lo inteiro, eu garanto para você, se você não tá trapaceando, não tá adiantando, pulando ou achando que já entendeu sem fazê-lo, vai ver como é muito simples a visão de um Jedi. Te espero na próxima aula. Depois de você colocar todas as médias que estão no e-book. E essa foi mais uma aula do treinamento Simplifica aí do Zero. E eu fico feliz por você estar aqui indo pelo caminho certo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E sinta-se à vontade em fazer algum comentário sobre as nossas aulas. Te vejo na próxima aula. Agora você sabe, tem várias formas de eu mercado. Fala que eu Simplifica essa aí, trader.